Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos, esse Evangelho é um Evangelho que nos mostra como, mesmo nos dias de Jesus, as cidades estavam cheias do que não presta. Ali naquela cidade onde Jesus Cristo entrou, existia um homem cheio de demônios. Cheio de demônios. E toda a cidade tinha medo daquele homem. Porque às vezes o amarravam e ele quebrava as amarras. E as pessoas viviam debaixo do medo daquele homem. E não sei se vocês já perceberam, mas até hoje essa é a realidade. As cidades vivem debaixo do medo. Demônios parecem que possuem os homens e alarmam o medo pelos bairros da cidade, pelas vilas, por todos os lugares. Ninguém pode mais andar, ninguém pode mais fazer isso ou aquilo, porque o medo toma conta dos nossos corações. As cidades, como aquela cidade no Evangelho de hoje, estão cheias de demônios que causam medo nas pessoas. E é impressionante como, quando Jesus Cristo entrou naquela cidade, aquele homem que estava cheio de demônios já foi logo percebendo. E naqueles dias, as pessoas que viviam ali com medo perceberam que quando Jesus Cristo expulsou os demônios daquele homem e aparentemente o mal sumiu, aquelas pessoas estavam com tanto medo que elas já ficaram imaginando: Jesus vai embora e depois a gente vai sofrer novamente. E esse medo, Jesus não tira do coração dos homens no meio das cidades do mundo. Sabe por quê? Porque se Jesus Cristo quisesse tirar esse medo, ele, ao invés de ter expulsado aqueles demônios para o abismo, o lugar definitivo onde os demônios ficarão por toda a eternidade e não poderão mais afligir, causar medo nos homens, Jesus Cristo tinha enviado aqueles demônios para o abismo, o inferno dos infernos. Mas Jesus Cristo concedeu o pedido dos demônios, que pediram a Jesus para que entrassem numa manada de porcos, e de fato isso aconteceu, e a manada de porcos se precipitou e todos morreram afogados. Por que Jesus Cristo permitiu que aquilo acontecesse? É exatamente porque Jesus Cristo permite até hoje a atuação dos demônios, para que os homens temam, não os demônios, mas aprendam a temer a Deus. Jesus permite que os homens tenham medo dos demônios, e os demônios até hoje atuem pelas cidades, mundo afora, exatamente para que os homens aprendam que somente temendo a Deus eles conseguirão se livrar do medo dos demônios dentro dos seus corações. Pois quem teme a Deus recebe a proteção do anjo do Senhor. Nos diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, daqueles que temem a Deus, e os livra. Então, quer viver no meio da cidade, recebendo o livramento, tema a Deus
E não apenas tenha medo dos demônios. Tema a Deus, pois Ele naquele grande dia irá lançar todos os demônios no abismo. E com os demônios, os homens que resolveram atender às sugestões dos demônios e viverem com seus corpos as paixões que os demônios emprestam. Os demônios, eles criaram as paixões e eles emprestam as paixões aos homens. Quando o homem morre, os demônios vêm cobrar o que emprestaram. E isso é terrível. Por isso o caminho do homem sábio nesse mundo é o temor de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não vivemos aqui no meio das cidades e neste mundo para aprendermos a ser sabidos, mas para sermos sábios, para contarmos os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. O que é um coração sábio? É um coração que já percebeu, pelo Evangelho de hoje, que Jesus Cristo, que pode nos livrar de todos os demônios, como podia livrar aquela cidade de todos os demônios, Ele não faz para que nós aprendamos que o temor do Senhor é a única forma de vivermos protegidos contra os demônios. Porque quando tememos a Deus, não pegamos emprestado as paixões que os demônios têm para nos oferecer. Não queremos esse tipo de empréstimo. Aliás, uma das piores desgraças do mundo são os empréstimos. Se um governo quer destruir uma nação, facilite os empréstimos. Assim também o governo de Satanás nesse mundo facilita os empréstimos das paixões. Quem quiser viver os seus próprios desejos, só é pedir emprestado. Nem precisa pedir emprestado, porque no governo do demônio é tão fácil que ele já dá antes mesmo de você pedir emprestado. É por isso que os nossos corações às vezes pedem tanto coisas ruins, porque os demônios já depositam na nossa conta paixões as mais variadas, para que a gente viva essas paixões, para que a gente faça o que não presta. E quanto mais a gente faz o que não presta, mais escravo dele, do governo dele, nós somos. Mas Deus veio a este mundo trazer uma boa notícia. A boa novidade de que o Evangelho chegou. E o Evangelho trouxe para esse mundo o reino de Deus. Para que o reino de Deus saia tomando esse mundo e o governo, não dos demônios, mas o governo de Deus, seja uma realidade que começa nos nossos corações. Por isso, temamos a Deus, meus queridos. Nós que vivemos nas cidades povoadas por demônios, temamos a Deus para que eles não nos emprestem as paixões, para que nós não estejamos no meio das cidades, fazendo o que não presta, porque a gente fica vulnerável, a gente fica aberto para tudo o que eles querem fazer contra nós. Temamos a Deus somente, não tenhamos medo do homem, não tenhamos medo dos demônios, temamos apenas ao Senhor, que pode lançar a nossa alma e o nosso corpo no fogo do inferno, como lançará todos os demônios no fogo do inferno naquele grande dia. Temamos a Deus, obedeçamos a sua santa palavra. Ele tem colocado a sua santa lei no nosso coração. Todo mundo não é bobo, tem a lei de Deus dentro da alma, do coração, e sabe o que é certo, sabe o que é errado. Então não vamos dar ouvidos à lábia dos demônios que querem nos emprestar as paixões. Vamos lutar para temer a Deus e viver perto da sua santa igreja, comungando da santa Eucaristia, e no corpo e no sangue de Cristo vencermos todos os demônios desse mundo e vivemos nas cidades de hoje
não tomados pelo medo como aquela cidade no Evangelho de hoje. Cidade que pediu inclusive a Jesus para ir embora. É como se a cidade estivesse tão tomada de medo que pensasse assim: vai que os demônios voltem com mais raiva ainda. Imaginem isso. Que nós não nos entreguemos ao medo que quer imperar no meio das cidades de hoje. Que nós temamos a Deus, porque aquele que teme a Deus tem um anjo de Deus guardando o seu corpo e a sua alma e livrando de todo e qualquer perigo. E que assim, no temor do Senhor, sejamos todos nós conduzidos ao reino de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos.